E aí, jovens vencedores, tranquilos? Vamos para mais um vídeo, a gente já está chegando no final dessa série de mensagens em Gênesis, dessa vez do capítulo 49. Gênesis tem 50 capítulos, então a gente está no final mesmo. Versículos 1 e 2 de Gênesis 49 dizem assim: Depois Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Bom, depois de ter abençoado ali Efraim e Manassés, que eram filhos de José, Jacó reúne todos os seus filhos, seus 12 filhos, e vai trazer uma bênção a eles, é o que é chamado de bênçãos proféticas de Jacó. E primeiramente a gente precisa entender que essas bênçãos, elas revelam três coisas. Em primeiro lugar, elas revelam o caráter dos filhos. Não eram só profecias, né? O que ia acontecer no futuro com eles. Mas muito dessas bênçãos, se você ler dos versículos 3 até o versículo 27, elas relatam o caráter desses homens, né? Filhos de Jacó. Né? Uns você vai ver que demonstram um caráter perverso, malvado, maldoso, pecaminoso. E outros, um caráter bom, um caráter nobre, né? Desses filhos. Mas em segundo lugar, essas bênçãos também revelavam os propósitos divinos futuros, né, para esses filhos. Então aquilo que Deus tinha para o futuro deles, não só como indivíduos, mas a gente vai ver que eles vão se tornar as tribos de Israel. Israel, o pai, os filhos, os 12, cada um deles teve o nome de uma tribo. É óbvio que Manassés e Efraim substituíram ali José, tá bom? E depois a gente vai entender mais pra frente que Simeão se juntou ali a Judá e tudo mais. Mas deixando isso aí à parte, em terceiro lugar, nós vamos entender também que essas bênçãos, elas revelavam, não sei se você lembra, lá em Gênesis 3,15, a promessa futura daquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Lembra? É o chamado proto-evangelho, que anunciava que viria então um descendente de Eva, um descendente aí da humanidade, que salvaria o povo dos seus pecados, que é o Messias, que foi Jesus Cristo. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas bênçãos. Em primeiro lugar, ele divide essas bênçãos por ordem, né? Ordem de nascimento. Primeiro os filhos de Lia, certo? Que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Então ele faz toda uma bênção para todos esses irmãos. Depois, os filhos de Bila, que são Dan e Naftali. Depois os filhos de Zilpa, Gade e Asser. E os filhos de Raquel, José e Benjamim, certo? Foram as 4 mulheres de Jacó, 2 concubinas e 2 mulheres mesmo, né, que Labão enganou ele, lembra? Lia e Raquel. E ele vai começar a ditar, né, falar as bênçãos que ele tinha para cada um deles. Hoje eu vou falar só as bênçãos dos filhos de Lia, beleza? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as bênçãos dos filhos de Bila, de Zilpa e de Raquel. Beleza, o primeiro filho é o Ruben. E como a gente sabe, essa bênção aqui está mais para uma perda de bênção do que para uma bênção. Está mais para uma maldição. Por quê? Porque em Gênesis 35:22 relata o pecado de Ruben. Você lembra do pecado de Ruben? Foi se deitar com as concubinas do pai dele. Foi o pecado da lascívia. E por causa desse pecado aqui, o pecado se encontra com Ruben, mesmo ele tendo fugido dele. Ele não recebe as bênçãos, né? Ele perde essas bênçãos. E a descendência de Ruben, conforme a gente for ver nos relatos dos livros históricos e proféticos, é muito isso. Né? A descendência dele foi marcada por fraqueza, por esquecimento e também por revoltas. Né? Foram eles que, por exemplo, deles vieram Datã e Abirão, que levaram, né, o povo a se revoltar contra Moisés. Foi a revolta de Corá, não sei se você lembra, que está lá em Números. Então Ruben se deu mal. Simeão e Levi da mesma forma. São os próximos ali que Jacó vai dar a bênção. Em Gênesis 34, de 25 a 31, mostra o pecado deles. Ao contrário de Ruben, que foi a lascívia, o deles foi a violência, a vingança. Lembra que os siquemitas, né, de Siquém, eles, aquele homem havia estuprado a irmã deles, Diná, e aí Simeão e Levi, com um ardor de vingança, foram lá e mataram, exterminaram toda aquela cidade, inclusive os inocentes. Né? Se você for lembrar, está lá em Gênesis 34. E foi muito bem o que aconteceu também com eles. Eles foram meio que espalhados, né? Perderam sua importância. Por exemplo,
Simeão se integrou à tribo de Judá, mais posteriormente. A tribo de Levi não teve território próprio. Porém, ainda assim, a graça de Deus é mostrada aqui, porque a tribo de Levi, não sei se você lembra, foi a tribo de onde vieram os sacerdotes, que trabalharam exclusivamente para Deus. Então, apesar do pecado deles, houve aqui a graça de Deus sendo demonstrada. Mas depois nós tivemos também a tribo de Judá. E essa eu quero que você preste um pouquinho de atenção. Apesar dos muitos pecados de Judá, se a gente for lembrar, foi ele que deu a ideia de vender José para o Egito. Foi ele que adulterou lá com Tamar, né? Então, assim, na verdade não foi um adultério, foi um incesto, né? Então, é algo assim, ele fez coisas terríveis, assim como Rúben e Simeão e Levi fizeram. Porém, Jacó não menciona os pecados de Judá aqui. E sabe por quê? Isso provavelmente se dá pela mudança de conduta que os outros irmãos não tiveram. Judá mudou de conduta. Judá, que significa, que na verdade é a palavra similar, a palavra louvor, ele recebeu louvor e honra, porque ele havia se arrependido. Ele lembra que ele se arrependeu diante de José e levou seus irmãos a confessarem o pecado, né, a mudar de conduta, a se arrependerem. Foi ele que levou, foi ele que tomou a frente ali. E ele mudou de vida, ele mudou de conduta e por isso recebeu essa graça, recebeu esse louvor. E se você for parar para pensar no versículo 10 do capítulo 49 de Gênesis, diz assim: o cetro não se afastará de Judá. O cetro era um instrumento que os reis utilizavam. Ou seja, de Judá veio a linhagem de todos os reis, desde do rei Davi, dos reis de Judá que vão ser relatados no livro de Reis e no livro de Crônicas, mas também até chegar quem? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias. Aqui havia uma promessa do Messias e ela vai ser confirmada nesse versículo 10 ainda. Nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Os rabinos antigos, né, eles falavam que esse Siló aqui era uma referência a Jesus, ao Messias. Na verdade é o Messias, né? Eles não creem que o Messias seja Jesus, mas nós entendemos aqui que era uma referência ao Messias, a Jesus, porque todos os povos vão obedecê-lo, porque ele vai reinar e dele não sairá o cetro, não sairá o domínio, a soberania de todos os povos. É maravilhoso ver como que Deus usou Jacó para mostrar a esperança futura do reino messiânico de Jesus Cristo, vencendo a morte e sendo o rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Mas na verdade no versículo anterior ele fala, né, Judá é um leãozinho. Por que ele é um leãozinho? Porque o leão é o rei da floresta, é o rei das selvas, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, é o rei da tribo que reinava, de onde vinham os reis. Ele é o rei dos reis. É maravilhoso quando a gente vê isso, né? No próximo episódio nós vamos falar sobre as outras bênçãos, mas só de cara a gente já consegue ver quanta maravilha e riqueza existe nessas bênçãos proféticas de Jacó. Que Deus te abençoe e lembre-se, Jesus é o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Falou, até mais.